Pode abrir Filipenses 3, 7 a 12. Diz assim a palavra: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Em Filipenses ele diz assim que ele considera como nada tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, sabedoria humana, ele considerava como nada. Ele até fala uma palavra forte, como esterco, todo o conhecimento. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele foi instruído por Gamaliel, ele era judeu, ele era romano, altamente intelectual, conhecia todas as leis judaicas de ponta a ponta, não somente conhecia, mas tentava de alguma forma, de uma maneira errada, mas praticar naquilo que ele acreditava. E fazia tudo bem feito. Ele chega um momento no qual ele se encontra com Jesus, e Jesus aparece a ele a caminho de Damasco e se revela quem ele é. E a partir desse momento ele começa a entender que tudo aquilo que ele sabia de conhecimento humano, tudo aquilo que ele tinha de intelectualidade humana, ele considerava como nada. Como algo desprezível para se conhecer cada dia mais e mais a Cristo. Assim é a minha vida e tua vida também, querido. Se nós tentarmos entender pela razão a cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, você vai ficar louco. Porque a mensagem da cruz é loucura para os homens. Quem em sã consciência hoje acha que há 2000 e poucos anos atrás uma pessoa morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vivo está, e a partir dessa morte todo o pecado da humanidade foi levado, que a partir dessa morte nós temos vida eterna? Quem em sã consciência, no raciocínio humano, acha que isso é verdadeiro? É loucura a pregação da cruz. É algo fora do normal. E Paulo diz: eu jogo tudo isso, todo o meu conhecimento, toda a minha razão, eu jogo no lixo, para poder entender quem Jesus é. Começa aqui, querido, para você estar aqui, entender o que é ressurreição, o que é Páscoa de verdade, querido, você tem que jogar todo o seu conceito humano fora. Da razão, do raciocínio humano, para poder entender quem realmente Jesus é. Para poder entender realmente o que significa Páscoa. Para entender realmente o que é Jesus ressurreto. Se você tentar da sua vontade humana, do seu intelecto, querido, você vai ficar doido. Você vai ficar pirado. E isso que Paulo fala, se ele tentasse entender da razão dele, e olha que ele tinha capacidade para isso, mas ele precisou desprezar todo o conhecimento humano para entender quem era Jesus. Da mesma forma, eu e você, querido, se a gente tentar entender Jesus na nossa razão humana, você vai ficar louco. Você vai ficar doidinho. Eu prefiro ficar doido para conhecer Jesus do que doido não conhecendo Jesus. Por isso que a gente é considerado doido, né, Sara e Jéssica? A gente é doidinho. Mas doidinho por Jesus. Porque nós entendemos quem Jesus é e o que Jesus fez por mim. Mas para entender a Páscoa, para tirar o coelhinho da jogada, para tirar o ovinho de chocolate do lado,
para entender a verdadeira Páscoa. Porque quando você fala em Páscoa, querido, logo na minha mente, ou na minha não, de todo mundo, a maioria fala, eita, é feriado. Quando falar Páscoa é feriado prolongado. Quando se falar Páscoa, ei, eu vou viajar. Quando se fala Páscoa, eita, vai ter bacalhau em casa. Quando se fala Páscoa, e nem teve em casa. E quando se fala Páscoa, eu não posso esquecer do chocolate, né? Isso que as pessoas associam a Páscoa, mas qual é a verdadeira Páscoa? O que é verdadeiramente a Páscoa? Qual é o sentido? Nós estamos falando de tradições religiosas, entre aspas. E quando você fala de tradição, não estou falando de tradição de uma questão científica que você tem que calcular e você tem que provar em cálculos. Não estou falando de filosofia que você vai por palavra, por induções. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma religião, entre aspas, o qual nós vamos falar da Páscoa. E como para a gente entender, é feito uma analogia, é feito algo de uma coisa que a gente venha entender. A Páscoa, a origem dela, ela chama pés, em grego, em hebraico. Depois foi traduzido em grego para Páscoa. Mas peça em grego, em hebraico é passagem. Ela é traduzido como passagem a Páscoa. E ela está se referindo a mais de 3.500 anos atrás, onde os judeus já comemoravam com uma festa judaica. Então o cristianismo, ela acoplou uma festa judaica dentro a Páscoa. Mas ela tradicionalmente era uma tradição judaica. Os judeus comemoram 3 festas. Aquilo pautado pelo Antigo Testamento que Deus estabeleceu. É a festa da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecoste. São 3 festas fundamentais que os judeus comemoram fielmente. E a Páscoa é isso daí, a passagem, o qual se reverte lá quando o povo estava aprisionado no Egito. Depois que José se tornou imperador ou governador, ali se prosperou e depois disso veio toda uma opressão, o qual levantou um faraó que não conhecia os feitos nem Deus de José e ali aprisionou o povo durante um longo tempo. Uns dizem que é 4.400 anos, outros 430, outros dizem 215, enfim, depende do seu ponto de vista. Mas ali eles permaneceram. E a Páscoa ela é comemorada quando o povo é tirado da escravidão do Egito. Isso é a Páscoa. E está relacionada à última praga, em que Deus manda colocar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E aquilo que quando o sangue do cordeiro vinha, a última praga era que Deus ia exterminar todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Primogênito é o primeiro filho, primeiro animal também. Mas naquele momento, onde se via nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, diz a passagem que o anjo da morte passava por cima dessa casa. Ela passava e não entrava naquela casa, e ali era preservado aquela família, ou quem estava lá, era preservada a vida. Mas aonde não tinha o sangue nos umbrais, o anjo da morte entrava e levava o primogênito. Os teólogos dizem que essa Páscoa é traduzido como essa passagem do anjo sobre a casa daqueles que não tinham, que tinham dos umbrais o sangue. Mas outros também dizem que passagem significa passagem do povo pelo Mar Vermelho. Independente disso, é uma passagem. Mas olha que legal. Deus mandava pegar um cordeiro bem novo e sacrificar esse cordeiro. Ali se sacrificava, e com esse sacrifício que passou o sangue. Mas pela tradição judaica, esse cordeiro ficava durante uma semana inteira dentro de casa. Esse cordeirinho, ele é criado dentro da própria casa, ficava dentro da casa a semana toda. Ou seja, ela era criada como um membro da família, esse cordeiro era criado como algo pessoal da família, e ficava a semana toda ali, sendo cuidado, alimentado, as crianças brincando com esse cordeiro, para depois esse cordeiro ser sacrificado. Porque eles acreditavam que se não houver dor, você abrir mão de algo precioso, não havia sacrifício. Então esse cordeiro era como se fosse algo da família.
Então ele sacrificava esse cordeiro como se fosse algo da família. E ali ele sacrificava esse cordeiro, então eles choravam, porque esse cordeiro estava junto, ele era cuidado durante uma semana ali. Jesus Cristo veio, permaneceu 3 anos no meio dos discípulos, ensinando, falando, admoestando, mostrando sinais e prodígios durante 3 anos. E no final da Santa Ceia, a última Santa Ceia, o qual ele estava se preparando para ir, ele chega para os discípulos e fala: vocês não são mais servos, mas vocês são os meus amigos. Vocês são os meus amigos, vocês são da minha família. E quando Jesus vai na Santa Ceia, ele começa a preparar os discípulos, falando: olha, chegou o meu tempo, eu vou morrer, eu vou para a cruz, mas é necessário que eu vá, é necessário que eu vá. Querido, Paulo diz que, e naquela Santa Ceia última não tinha cordeiro nenhum, não havia animal nenhum, ele só ceava, repartia o pão, mas não havia cordeiro nenhum, como no Antigo Testamento. Porque Paulo diz que o cordeiro, que aquilo que foi imolado, seria o próprio Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus. E havia necessidade de ele se sentir como uma família, como no Antigo Testamento, o sacrifício dos cordeirinhos, que ficavam uma semana na família. Jesus ficou 3 anos caminhando entre os discípulos, e os discípulos já eram amigos. Então havia necessidade do sentimento de perder alguém da família, para entender o que é realmente o sacrifício. E por que o sangue do cordeiro nos umbrais? Porque havia uma tradição egípcia lá atrás. Isso foi feito, uma escavação encontrada. Eram portas sem sentido, não tinha nada, é só uma porta falsa. E nessa porta falsa encontraram várias inscrições nos portais, nos umbrais. E era uma tradição egípcia que aqueles portais, aquelas tradições, ela protegia os egípcios de qualquer doença, de qualquer morte, como se fosse uma superstição. Eles escreviam ali, nos umbrais. E essas portas foram achadas recentemente. E muitos dos judeus que permaneciam no Egito durante 400 ou 210, eles também tinham esse hábito, porque eles estavam convivendo no Egito. Então alguns judeus também faziam isso nas portas. Escreviam como uma proteção. Vou dar um exemplo, trazendo meu contexto aqui hoje. Quantos de nós, no início da conversão, que já veio de uma tradição de superstições. Vou dar um exemplo. Sal grosso. Colocar alho atrás da porta. O que mais? Vamos, Isla, me ensine, me ajude. Arruda. Oi? Essa eu não sabia, irmã Antônia, essa é nova para mim. Quem já no final do ano, na virada do ano, botou semente de romã na carteira? Eita, meu, colocava, já estava até criando romã na minha carteira. Porque não dava nada. Quem já também na virada do ano, sem deboche, entenda o que eu vou falar, só para você entender que eu estou querendo me crendice. Quem já chegou no final do ano e foi lá no mar e pulou 7 ondinhas? Não se identifica, porque eu sei que tem gente que fez já. Quem já na virada do ano colocou roupa amarela, roupa branca, roupa vermelha, sei lá o que? Vou outra crendice. Quem já, mesmo aceitando Jesus, tem uma escada lá, vai passar, opa, vai que, né? Quem já, depois que aceitou Jesus, tem um gato preto que atravessa na frente, você já, eita, já quis fazer até um sinalzinho que já fazia antes, mas
reteve. E é. Rapaz, chinelo poderoso teu, viu, Júnior? Morre o quê? Do chulé? Porque não tem outra. Eita. Quem já não fez isso? Mesmo aceitando Jesus. Porque essa crendice já está no ser humano, ele acaba intuitivamente mesmo fazendo. Sem crítica. Quem já não fez? Horus. Sei lá, é tanta crendice, né? Assim também era o povo de Deus que vivia lá 200 e poucos anos no Egito. Eles se habituavam, eram uns que nasciam e habituavam com aquelas crendices, aquela superstição. Então havia muitos nas portas dos judeus essas inscrições. Porque eles acreditavam que isso protegia a casa, eles acreditavam que aquilo lá impedia das doenças entrar, a morte entrar, a miséria entrar, porque eles acreditavam. Você sabe por que Deus mandou colocar o sangue do cordeiro nesses umbrais? Porque quando Ele colocou, falou, agora vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais. Sabe que Deus estava falando? Que a partir de agora, nada disso protege vocês. É o meu sangue que protege, é o meu sangue que tem poder. É esse sentido, aquilo que eles acreditavam do mundo, de crendice, Deus transformou numa realidade. O sangue do cordeiro protegia eles de verdade da morte. Porque aonde não tinha, mesmo tendo inscrição, o anjo da morte entrou e matou os primogênitos. Ou seja, aquilo não tinha poder nenhum. Da mesma forma que essas crendices que a gente tem, não tem poder nenhum. O que tem poder é o sangue de Jesus. E essa é a verdadeira Páscoa. Pastor, onde veio o coelhinho? Querido, isso daí veio da Alemanha. Em 1570 alguma coisa. É uma crendice da Alemanha que veio para os Estados Unidos espalhou para o mundo todo. Eu não vou entrar em detalhe o que é o coelhinho, porque o coelhinho nunca botou ovo, né? E nunca vi um coelho botar ovo. E por que o chocolate? Não vou entrar nesse detalhe agora, isso é para a escola bíblica lá atrás. Mas é o que as pessoas hoje acreditam. É que as pessoas querem acreditar isso para que não venham conhecer a verdade. 2 Timóteo 4,4 diz, não rejeitar a verdade e começar a acreditar em mitos e em crendice. As pessoas estão assim. Rejeitam a verdade para acreditar em mitos e crendice. E não só acreditam, mas replicam isso para os filhos dos filhos, e não entendem e não explicam a verdade, o que é a verdadeira Páscoa. E vamos lá, muitos olham para a cruz e Páscoa, e enxergam derrota, tristeza, e a televisão em todos os filmes retrata a história de um Jesus digno de pena. Outra vez, quem já antes de conhecer a verdadeira história mesmo, olhava para aquele filme da paixão de Cristo e começava a chorar? Ai, coitadinho de Jesus. Meu Deus, coitado dele. E chora. Quem já fez isso? Eu já. Apesar de que era ateu, né? Mas aquilo me comovia. Querido, o mundo olha para a cruz, olha para a morte de Jesus como algo penoso, algo triste, algo melancólico. E pensam mais que Jesus fracassou. E vão mais ainda, algumas vezes vem Satanás derrotando Jesus. E vê a morte vencendo Jesus. Outros acham que foi uma luta entre o bem e o mal.
e o mal venceu. É esse conceito que as pessoas têm quando olham para a cruz de Cristo e a morte de Jesus. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A verdadeira história de Jesus, ele morreu sim, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está aqui nesse lugar. Essa é a verdade. Quando na verdade tudo isso, querido, esses dias provavelmente são os dias mais importantes da história da humanidade. Tanto para o passado, presente e futuro. Esses dias, são os dias mais importantes da humanidade. E as pessoas não comemoram. As pessoas não dão valor para isso. Valoriza mais o bacalhau. Valoriza mais o chocolate. Valoriza mais aquela... Não estou falando que não pode, mas... aquele almoço de família. Mas se esquece de algo fundamental. O verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa de verdade? Vamos lá. Qual é o poder da cruz? O que a cruz representa para mim, para você, e que representa aquilo que Deus fala da palavra, a verdade dele? Para muitos do Império Romano, a cruz significava a derrota para aqueles que estavam lá. Jesus, ele foi crucificado porque ele foi considerado tão ruim, tão maldito, que não era digno nem estar no céu e nem na terra. Por isso ele ficou crucificado, pendurado. Assim eram os criminosos da época. Eles ficavam pendurados, não eram dignos nem de pisar na terra e nem no céu, ficavam pendurados. E Jesus foi pendurado dessa forma, ele foi considerado um revolucionário pelo Império Romano. Ele foi considerado também, como por judeus da época, sacerdote. Mas eles se esqueceram que tudo isso havia um plano por trás. Deus havia um plano, chamado plano de redenção. Era necessário que Jesus morresse. E o que significa o poder da cruz para mim e para você hoje? A cruz demonstra o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Quem está anotando, anote rápido. Primeira Coríntios 1, 18. E quem está lá atrás, vai rápido. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. A cruz para o mundo que não entende é loucura, mas para nós que conhecemos a verdade, é o poder de Deus, querido. O que é a cruz também? A cruz demonstra o poder para perdoar os pecados, Efésios 1, 7 a 8. Neles temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A cruz para nós significa o perdão de todos os nossos pecados, os pecados passado, presente e futuro. Mas para o mundo é derrota, é choro, é lamentação. Mas para nós não, é alegria, porque é o perdão dos nossos pecados. A cruz demonstra o poder para destruir a maldição sobre nós, Gálatas 3:13. Cristo os redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Todo mundo fala que existe maldição de herança, não existe? Mas deixa eu falar, para nós não existe. Porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Em nós, toda a maldição foi quebrada. Toda ela. Porque Ele se tornou, esse é o poder da cruz. O poder da cruz demonstra o poder que destrói a obra do diabo. 1 João 3:8. 1 João 3:8.
Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Querido, quem tem medo do diabo aqui, levanta a mão. Eita, povo corajoso esse. Gostei. Por que eu vou ter medo daquele que já está derrotado? Por que eu vou ter medo daquele que o qual o Senhor já colocou debaixo dos nossos pés? Por que eu vou ter medo daquele que não tem poder nenhum sobre nós? Porque aquele que está em Cristo Jesus, nenhum encantamento há, nenhuma acusação há, que eu e você somos livres. Por que eu vou ter medo daquele que não me faz nada? Porque Jesus venceu. E Jesus já nos deu autoridade sobre esse inimigo, o qual todo mundo tem medo. Ah, fala em diabo, pastor, bate 3 vezes na cadeira. E é? Oh, coisa ruim, sim. Mas já está derrotado, querido. A cruz nos deu a vitória. Vocês estão ligados? Amém. Parece que eu estou sozinho nessa igreja. A cruz demonstra o poder para nos libertar do pecado. Romanos 6, 6 a 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. A poder da cruz é para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E a partir de hoje, nossos pecados não são perdoados, mas são justificados, porque nós temos um justo advogado. Eu e você somos justificados. A cruz demonstra o poder para nos dar uma nova identidade. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A cruz me deu uma nova identidade, a cruz de Cristo te deu uma nova identidade. Hoje você não é criatura, hoje você é filho de Deus. Hoje você tem uma nova identidade. Ela me dá esse poder. Hoje me mandaram um vídeo muito legal. Eu fiquei ouvindo, caramba. Não fui eu, gente. Chegaram para uma estrutura de ferro puro. Falou assim: você é muito poderoso, ferro. E o ferro falou: eu não sou poderoso. Poderoso é o fogo, porque vem em mim, o fogo vem e me derrete. E lá vai para o fogo: fogo, você é poderoso mesmo, ferro. Fogo, porque você derrete o ferro. Ele fala: não sou poderoso não. Poderoso é a água, porque a água vem em mim e me apaga. Vão para a água, você é poderoso, porque você abafa o fogo. A água fala: eu não sou poderoso. Poderoso é o sol, que pega em mim e me evapora. Vão para o sol, fala: sol, você é poderoso, sol, porque você vai sobre a água e evapora. O sol fala: eu não sou poderoso. Poderoso é a nuvem, que quando vem me encobre. E vão para a nuvem, você é poderoso, porque você consegue até cobrir o brilho do sol. A nuvem fala: eu não sou poderoso. Poderoso é a montanha, porque quando eu vou em direção à montanha, ela me faz dividir. E chega para a montanha e fala assim: montanha, você é muito poderoso. A montanha fala: eu não sou poderoso. Poderoso é o homem, que vem e me destrói, constrói edifícios em cima de mim. Poderoso é o homem. E chega para o homem e fala: homem, você é poderoso, porque todos falaram de você. O homem falou: eu não sou poderoso. Porque poderoso é a morte. Porque a morte vem e me leva para o caixão. Eu não sou poderoso. Aí vão para a morte: morte, você é poderosa. Você é poderosa, morte, porque todos têm medo de você. E a morte fala:
Não sou poderoso. Eu levei Isaac, levei Abraão, levei todos eles, mas não consegui levar aquele que tinha uma promessa. Poderoso é Jesus Cristo. Parece uma historinha, mas é realidade. Porque a morte não teve poder sobre Jesus. Ele achou que tivesse poder, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte, que é o único, último inimigo das nossas almas, a morte. E hoje não temos mais a morte, mas nós temos vida, vida em abundância e vida eterna. E é esse que nós comemoramos hoje. Aquele que venceu a morte e vivo está. Olha que interessante. No momento que Jesus estava crucificado, o povo clamou para Jesus: ei, Jesus, tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Tradução MBVP, pastor Gilberto, vem aqui dar um rolê com a gente aqui embaixo, Jesus, sai daí, tu não é o Filho de Deus. Tira os preguinhos daí. O que é um preguinho para você? Você não disse que é o Filho de Deus Todo-Poderoso? Desce aí da cruz. Tu não é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Cristo, o Messias? Ao que Jesus só respondeu em silêncio. Ele ficou em silêncio. E o silêncio parecia que Jesus estava dizendo para ele mesmo assim, ó: vou mostrar-lhes que é melhor sair da sepultura do que descer de uma cruz. E com ele, e com isso, Jesus entregou o seu espírito e morreu. E o verdadeiro poder da cruz não foi a capacidade de descer da cruz, mas de permanecer na cruz para cumprir a missão qual Jesus veio. E no final ele diz: está consumado. Pode parecer que estava tudo acabado. Pode estar tudo no túmulo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Mas o domingo veio. E hoje é domingo. E Jesus vivo está e ressuscitou. Ele preferiu permanecer na cruz. Ele poderia muito bem ter descido, mas ele foi até o fim, obediente até a morte de cruz, porque ele sabia que deveria ir até a morte de cruz. Ele poderia descer? Lógico. Ele poderia mandar vir os anjos terminar todo? Lógico que ele poderia fazer isso, mas ele optou por amor a mim e a você, a permanecer até o fim. E valeu o poder da cruz. Ele preferiu ir para a cruz, porque ele sabia que logo em seguida, ele estaria vivo, ele estaria ressurreto, ia ressuscitar, e vivo estará, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Ele preferiu fazer isso. Segundo ponto, o poder da ressurreição. O poder da cruz e o poder da ressurreição. Cristo mostra na sua ressurreição que ele tem poder para vencer a morte. Essa história que acabei de contar para você. E assim, prover a verdadeira vida a todos que creem nele. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. João 11, 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível. Sem a ressurreição, querido, não há esperança. 1 Coríntios 15, 17 e 19.
Esse Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda, estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19. Se é somente por esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra tradução diz, somos os mais miseráveis. Se nós entendermos que a nossa esperança, que a nossa vida é só isso que a gente passa aqui, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança está que a morte de Jesus e a ressurreição dele nos deu vida em abundância e vida eterna. Nós não somos daqui. Como não, pastor? Você está sentado do lado de um ET, de Varginha. É brincadeira, gente. Você está sentado do lado de um extraterrestre, porque você não é daqui. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. É a nossa pátria. Eu não sou daqui. Nós somos cidadãos do céu. Há uma nova cidade, a nova Jerusalém, o qual o Senhor preparou para nós, naqueles que perseverarem até o fim. Há uma esperança, a minha esperança é essa, de que um dia vou morrer, mas eu tenho a esperança que a morte não vai me segurar, porque naquele grande dia nós vamos ressuscitar. Essa é a minha esperança. Se eu não tivesse a esperança, nem você tiver, querido, mais miserável nós somos, porque a nossa vida é como um sopro. Acabou. Foi-se a nossa vida. E será que Deus nos criou só para isso? Para vivermos só essa vida? Por isso que Paulo diz, nós somos os mais miseráveis se nós acreditarmos que nós só temos essa vida para viver. E olha que não é uma vida fácil. João, quantos aparelhos você tem que botar na boca do povo para corrigir os dentes? Para realmente pagar suas contas? É muito, não é não? Tá certo, você tem aqueles dinheirinhos, aquela poupança debaixo do colchão, tudo, né, João? Mas beleza, né? Tu tá trabalhando de caminhão ainda, Júnior? Quantas viagens você tem que fazer para pagar aqueles boletos lá, hein? Nem fala que eu vou ficar com pena. Vale, quantas fotos você tem que fazer? Quantos drones você tem que levantar lá para pagar suas contas? Eu sei que Isa gasta bastante, mas tudo bem. Mas quanto que você... Oi? Um bocado, né? Cara. Flávio, quantas noites você deixa de dormir para ficar lá cuidando, administrando o hospital regional, hein? Bastante, né? Vocês acham, gente, que Deus nos criou para ficar desse jeito? Se Deus é Pai, se Ele olhou para nós na criação e diz, é muito bom, você acha que Ele quer que a gente viva só isso? Se for isso a verdade, os mais miseráveis somos nós mesmos, sem esperança nenhuma. A minha esperança como dentista, eu, João, Adeilton que está lá atrás, é, Adeilton, que lá no céu, a paz, não vai ter dentista. Sabe por quê? Lá não tem ranger de dente, então não tem bruxismo, não tem bruxismo, não tem nada. Mas eu vou te dar um salmo, Adeilton, bacana para dentista. Bota lá no consultório. Salmo número 2, Salmo 2. Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, Senhor. Esse versículo é dos dentistas, gente. Gente, você acha que Deus nos criou para ter essa vida daquilo que a gente vive? Não.
Por isso que Paulo diz, nós somos os mais miseráveis, se assim a gente entender que a nossa vida só é essa, e não tiver uma outra vida, uma esperança, e Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Crer que o Senhor Jesus ressuscitou de mortos é essencial para a salvação, querido. Simplesmente reconhecer que Ele morreu por nosso pecado não é suficiente. Devemos crer e reconhecer a sua ressurreição para receber a vida eterna. Não adianta eu crer para a remissão dos meus pecados se eu não crer que Ele ressuscitou. Senão também não serve para nada. E se tirar a ressurreição do cristianismo, o cristianismo acaba. A minha fé é morta. Eu vou estar crendo numa mentira. Se tirar a ressurreição do centro do cristianismo, o cristianismo acaba. Se tirar o Buda do budismo, ela continua ainda e continua até hoje, porque Buda morreu. Se tirar Maomé do islamismo, o islamismo continua, porque Maomé já morreu. Mas se tirar a ressurreição de Jesus no meio do cristianismo, o cristianismo acaba. Porque a fé do cristianismo é baseada que Jesus morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. Se eu não entender isso, querido, eu estou seguindo uma falsa doutrina, um falso cristianismo. Se eu não entender que Ele ressuscitou e vivo está. Tentaram falar que a ressurreição foi mentirosa. João, tentaram falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, cara. Tu acredita? Oi? Tentaram falar que... Tentaram subornar até os soldados lá da... Ih, tá vendo? Propina já era daquele tempo, viu? Queriam dar propina para os soldados. Olha, aqui um dinheirinho aqui, dá uma mentirazinha, certo? Falaram que as mulheres foram para o túmulo errado, João. Eita! Falaram que os discípulos chegaram lá e roubaram o corpo de Jesus. Falaram que Jesus tinha caquexia. Sabe o que é caquexia? Que morre e depois volta. Mas espera aí, se isso é verdadeiro, aquela pedra pesava 2 toneladas. Como é que Jesus rolou de dentro? Se pesava quase 2 toneladas. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, como é que eles mantiveram firme, mesmo diante da morte, eles não negaram? Se era invenção deles, se era mentira. Se aquilo era mentira, como é que a Bíblia mantém até hoje que Jesus ressuscitou e vive está? Se aquilo era uma mentira. Tentaram fazer uma verdade como se fosse uma mentira. E até hoje continua isso. Porque as pessoas trocaram a Páscoa pelo coelhinho, pelo chocolatezinho. Não é que seja errado, viu, gente? Quem quiser me dar uma caixa de bombom lá, que tá, eu aceito com total, sem ter o formato do coelhinho, não tem problema. Como com o maior prazer. Oi? Beleza, Sara. Eu guardo para daqui 50 dias. Com o poder da ressurreição, querido. Olha o que diz Romanos 6, de 4 a 8. 6, 4 e 8. Não de 6, 4 a 8. 6, 4 e depois o 8. Portanto, somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Naquele grande dia, a esperança que eu e você
fomos e seremos ressuscitados. Jesus é o primogênito dos mortos. Eu e você seremos ressuscitados. Você crê nisso? Eita, que crença. Dessa crença você vai ficar morto mesmo, gente. Não vai subir, não. Vocês creem que vocês vão ressuscitar? Amém. Uns vão, outros não. Nossa, pastor, pegou pesado na Páscoa, né? Lógico, gente, se Jesus voltar, quem estiver vivo vai ser arrebatado. Não é verdade? Olha o que diz Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O poder da ressurreição nos dá esperança para a vida eterna. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus nos dá uma esperança viva, uma nova esperança. 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Querido, deixa eu falar uma coisa, a ressurreição de Jesus, ela significa que temos um Evangelho totalmente diferente de qualquer outra mensagem. Totalmente diferente. É o único Evangelho, a única fé que temos, em que aquele que nós cremos ressuscitou e vivo está. Cristianismo verdadeiro é único em todo o planeta, totalmente diferente esse evangelho. Daquele que morreu, ressuscitou e vivo está. Porque outros morreram e não ressuscitaram. E Jesus ressuscitou. Totalmente diferente. Não há nada parecido em todo o planeta comparado ao evangelho que nós cremos. E por último, o poder do Pentecoste. Por que, pastor, o Pentecoste? Jesus sabia que não podia enviar os discípulos para cumprir a missão da igreja sem o poder do Espírito Santo. Ele diz, importa que eu vá para que o Espírito Santo venha. E Jesus diz, permanecer em Jerusalém até que venha o poder do alto, para que sejam minhas testemunhas. Aqueles discípulos que foram testemunhas porque eles eram revestidos e cheios do Espírito Santo, transformaram em pessoas covardes que fugiram no momento da cruz, com exceção de João, e se tornaram homens poderosos, homens valentes, homens o qual não tinham medo da morte, porque eles foram revestidos com o poder do alto. Olha o que diz Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que serem revestidos do poder do alto. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O poder do Pentecostes transformou os discípulos e mudou toda a história. Olha que diz Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
E viram o que parecia língua de fogo, que se separava e pousava sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora o 2:14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Agora vai para o 36:41, Atos 2, 36:41. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Vai de 36 a 41. 36, 37 até 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para que vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O Pentecoste transformou os discípulos. Hoje é a mesma coisa. O poder do Espírito Santo transforma a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não é poder para ficar falando em línguas, não é isso. É que o poder do Espírito Santo nos testifica, nos dá força e coragem, e Ele testifica que tudo que nós cremos é verdadeiro. Nos torna não mais medrosos diante da ameaça da morte, mas corajosos para testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos do revestimento do alto para isso. Ser revestido do alto. Os discípulos reconheceram que esse poder e clamavam por ter ousadia de falar a palavra de Deus e realizar sinais e prodígios. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 4, 29 a 31. Estou encerrando, gente. Atos 4. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orar e tremer o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O revestimento do Espírito Santo é para que eles sejam revestidos com o poder do alto, para operar sinais e prodígios. Esse era o fundamento do Pentecoste. Por isso eu fiz questão de falar da Páscoa ao Pentecoste. Desde a morte, ressurreição, até o Pentecoste. Por isso que nós fazemos o jejum de 50 dias, da Páscoa ao Pentecoste. Toda essa trajetória tem poder. O poder da cruz, o poder da ressurreição e o poder do Pentecoste, do revestimento com o Espírito Santo. A igreja precisa buscar isso. Não com o sentido de falar em línguas, mas no sentido de ser forte e corajoso e testificar e testemunhar desse Jesus que você crê. Nós só temos coragem e ousadia quando nós somos revestidos e testificados pelo Espírito Santo. Se isso não é verdade, querido, eu jamais estaria aqui pregando, porque minhas pernas tremem até hoje. Cadê Duda? Quem já subiu aqui para dirigir o culto? É fácil. As pernas tremem, dá dor de barriga, dá tudo, dá secura, a mão fica suando. Mas se a gente não é cheio do Espírito Santo, querido, a gente não consegue falar a primeira palavra. É verdade ou não é? Gagueja, atropela tudo e fala tudo, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo.
Ministrar a palavra é a mesma coisa, querido. Se eu falar da vontade humana, querido, não vai dar nada certo. Se eu tentar falar do meu conhecimento, da minha sabedoria, não vai dar nada certo. Mas quando a gente sobe e é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo direciona, aí a coisa vai. Aí a palavra é a boa semente. Se a gente não for revestido, querido, a gente não consegue falar uma palavra. Que dirá, quando a gente for ameaçado naquele grande dia, em que a palavra vai ser tirada, e nós vamos ser proibidos de falar de Jesus. Que dirá? A palavra do Senhor diz, quando o Filho do Homem vier, haverá fé suficiente na terra? Haverá fé suficiente na terra? Quando o Filho do Homem voltar? Nós estamos falando do discípulo que caminhava com Jesus, via Jesus. Pedro negou 3 vezes, mesmo sendo alertado por Jesus. Tomé ainda duvidou de Jesus, quis colocar o dedo nas feridas. Eu estou falando de discípulos que caminharam. Quem dirá nós? Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. Por isso é importante isso. A gente entender. E concluindo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que Ele nos dará para poder viver. Glória a Deus, aleluia. Se eu tivesse falado, Jesus está voltando, e fizer buf, ixi. A ressurreição de Jesus Cristo deve mudar a maneira como você e eu vivemos. Se você realmente acredita que Jesus é Deus, veio à terra como homem, viveu uma vida perfeita, sem pecado, deu sua vida como sacrifício na cruz e pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou dos mortos no 3º dia e agora está reinando como Rei dos Reis, e um dia retornará para a sua igreja, você viverá uma vida completamente diferente. Se você não entender isso, querido, você continua vivendo as mesmas coisas e a velha vida ainda permanece com você. Se você não entender isso. Se nós, como igreja, não entendemos isso, isso tem que impactar a minha vida e a tua vida. O quanto a mensagem da cruz impacta a tua vida. O quanto a mensagem da cruz faz diferença na tua vida. Ou não faz diferença nenhuma. Tanto faz, tanto fez. Ah, Jesus morreu, ressuscitou, glória a Deus, aleluia, mas e aí? E aí? Qual o impacto isso faz na tua vida? Porque na vida dos discípulos teve um impacto muito grande, e vem impactando de geração em geração até chegar a nós. Mas o que isso tem de impacto na minha vida e na tua vida? Qual é o impacto? Se você crê que Jesus morreu, ressuscitou e vive está, qual é o impacto que Ele faz na tua vida hoje? Se você crê que Jesus está vivo, significa que Ele está com você em todos os lugares, amém? 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 Até no teu quartinho escondido, que você faz coisa escondida, Ele está lá. Ele também está lá, ué. Se Ele está conosco até a consumação do século. Ou você acha que Jesus faz assim, ó, não quero nem ver. Ué, isso daí tem que ter um impacto na minha vida. Se eu creio que Jesus ressuscitou e vivo está, essa vida de Jesus no meu lado, ela tem que impactar, querido. Se não impactar, alguma coisa está errado. Se eu continuar da mesma forma, do mesmo jeito, alguma coisa está errado. Se a morte e a ressurreição de Jesus não fizer impacto na minha vida, alguma coisa está errado. Está na palavra, está em Jesus? Não, está em mim. Tá. O que esse dia impacta a tua vida?
O que ela tem impactado a tua vida? Qual é a diferença que ela faz na tua vida? O último ato de Jesus, antes dele subir, foi Santa Ceia. Obrigado, Tamires. Deus abençoe. E ele faz assim, trazei a memória. Trazei a memória. Nesse dia você trouxe a memória o que Jesus fez por você? Ou não? Você trouxe a memória quem Jesus é? Você trouxe a memória hoje o que significa verdadeiramente a Páscoa? Ou simplesmente você comemorou porque é um feriado e está triste porque acabou o feriado, amanhã você tem que trabalhar? Que impacto isso fez na tua vida? Você sabendo que Jesus morreu e ressuscitou e vive está. Se você se diz cristão e isso não impactou, querido, me perdoe. Aceite Jesus novamente. Aceite Jesus novamente. E abra seu coração para que Ele reine de verdade. Porque se não impactou, querido, isso aí tem que ter um impacto na minha vida, querido, e mudar quem eu sou. Aquilo que eu fazia e desagradava a Deus, hoje eu não faço mais porque eu sou nova criatura, eis que tudo se fez novo. Se isso não for verdade, querido, alguma coisa está errada. Ou eu estou seguindo uma mentira, ou eu estou acreditando no evangelho totalmente errado, ou é porque eu não creio de verdade que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele é Deus. Se isso não impactar a minha vida, querido, se não mudar quem eu sou, se não fizer essa diferença na minha vida, Jesus morreu em vão por mim e por você. Será mais um profeta que foi bonito, falou bonito, fez algumas coisinhas e morreu. Mas se você crê que Jesus ressuscitou, isso precisa fazer uma vida, impactar a tua vida a partir de hoje. Sabendo que Ele vive e está ao teu lado. Isso precisa fazer a diferença, querido. Senão vai chegar o ano que vem, a gente vai comemorar a Páscoa do mesmo jeito. E assim vai. E não tem mudança nenhuma na nossa vida. Continuo fazendo as mesmas coisas, continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, e não mudo de vida. Que diferença Jesus fez na tua vida? Que diferença? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus fala trazer a memória, sabe o que é, Júnior? É quando a gente está naqueles momentos tristes. Sabe aqueles momentos que a gente acha que ninguém está ouvindo e só a gente está sozinho? Traz com a memória que você não está. Jesus está com você, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da aflição. É isso, trazer a memória quem Jesus é. Quando você está naqueles momentos difíceis, David, você traz a memória que o Senhor Jesus está com você e você não está só. Quando você olha para os seus problemas e vê que Ele é grandão, você traz à tua memória que Jesus morreu, ressuscitou, e aquele problema não é teu, é dele. Ele diz assim: eu é que batalho por você. Isso é trazer a memória. Quando você não se acha amado, Anderson, traga à tua memória que Jesus amou você ao ponto de dar a vida por você. Quando você se acha abandonado, que ninguém te olha, que você é uma pessoa invisível no meio da multidão, ei, traga à tua memória que Jesus está com você, e que você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Traga à tua memória. É isso que é trazer a memória, é isso que é lembrar a Santa Ceia, é isso que é lembrar e celebrar a Páscoa, trazer a memória quem Jesus é e o que Ele fez por mim e por você.
E o que significa a morte e a ressurreição dele? Traga a memória hoje. Traga essa memória. E permita, eu falei do Espírito Santo, permita que o Espírito Santo toque no teu coração e revele e mostre. Se você não entendeu e não consegue vivenciar essa verdadeira Páscoa, pede para o Espírito Santo hoje para te mostrar realmente o que é a Páscoa. O que simboliza, o que significa a Páscoa na minha vida e na tua vida e no cristianismo como um todo. Traga a memória nesse dia. E traga a memória que você tem uma esperança. A vida eterna. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida em abundância.